Estou eu aqui agilizando, né, dando uma ajeitada em alguns conteúdos para mim gravar, e eu comecei a receber algumas mensagens. Zaio, você não vai falar do homem que te ungiu apóstolo? Zaio, você viu quem saiu desse plano foi para outro plano? Não vou dizer aqui, enfim, né, foi viver, como diz os evangélicos mais espiritualizados, nas mansões celestiais. Aí eu fui olhar, me deparei com a notícia aqui, lógico, me mandaram o link, aonde o Fred BR, apóstolo, o homem do avivamento da Rua Azusa, né, acabou saindo desse plano aí, cara. É triste. E aí eu tive que rir aqui conversando com alguns, porque eu tenho uma história com esse cara aí, e me fez eu recordar algum tempo atrás. Mas antes, já deixa o seu like aí, seu comentário, que é importante. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Eu não vou perguntar como vai o mundo pentecostal hoje, porque está aí uma tristeza neste momento. O homem que era uma referência para muitos acabou saindo desse plano por complicações aí dessa doença que assolou o planeta. É uma verdadeira desgraça, né? Alguns talvez não conhecem, alguns não ouviram falar, mas quem é do contexto pentecostal vai saber muito bem quem é o Fred BR. Para você que não sabe, a notícia é o seguinte: descansou no Senhor nessa terça-feira, 16, o apóstolo Fred BR, líder da missão Rua Azusa, vítima de complicações aí, né, dessa doença, como eu já falei, nos Estados Unidos. A esposa foi que anunciou sobre o líder evangélico através do Facebook. Além de ser conhecido por sua ligação com o movimento de avivamento da Rua Azusa, além também atuou como missionário e conferencista internacional, já tendo pregado algumas vezes no Brasil e em diversos outros países. No ano 2006, BR foi convidado para integrar o conselho de centenário da Rua Azusa, quando celebrava os 100 anos de aniversário da missão histórica da Rua Azusa em Los Angeles. Para você entender um pouquinho da história dele, BR aceitou a Jesus Cristo em 1983 e respondeu ao chamado de Deus para o ministério em 92. Ele é um ancião ordenado com a Igreja de Deus em Cristo sobre o Bispo Charles. Em 2004, Fred e Vilma foram ordenados como uma equipe de apóstolos profetas com o Christian International, um ministério fundado pelo apóstolo Bill Holmes. Em 2006, Fred e a esposa reabriram o local da missão Rua Azusa e foram comissionados pelo apóstolo Bill e pela Junta Internacional Cristã de Regentes para pastorear a nova missão da Rua Azusa. A missão já formou mais de 3 mil pastores e líderes. Então o cara era um cara respeitado nesse contexto aí, pentecostal. E para você entender o que tem a ver a minha ligação com ele, até separei aqui, tem a ver que eu recebi direto das mãos desse pastor aí, esse certificado que está ali, que inclusive foi assinado pelo próprio, né? E é por isso que a galera está aí tirando uma onda da minha cara, né? Porque eu fiz um seminário, que é o motivo porque que a galera aí, os meus conhecidos antigos, estão tirando uma onda. Porque foi uns 4 dias de seminário, inclusive a apostila está aqui, enorme, cara. Deve ter, deixa eu ver quantas páginas foram. Foram mais de 60 páginas, aonde eu fiz, né, esse seminário, um curso, ganhei o certificado, que foi exatamente nessa época aqui, ó, dá uma olhada aí. Exatamente nessa época, eu próprio ali, o Fred BR, né, me entregando ali o certificado dessa escola. E aí, claro, com o cara agora, né, partiu desse plano pro outro aí, eu tô rindo aqui, é porque nessa época eu era um cara envolvido nesse contexto e eu recebi um convite para participar de um evento que ele estaria fazendo em São Paulo junto com o Agenor Duque, e aí era para levar 1 quilo de alimento e
se você quisesse estar próximo da estrela do momento, que era o Fred BR aí, você tinha que pagar R$1.000 para ficar próximo. Cara, e eu achei isso ridículo, uma verdadeira palhaçada. E como eu estava despertando essa questão, buscando suprir dúvidas que eu tinha com relação à patifaria no meio evangélico, eu falei, vou esperar ele vir mais próximo aqui pro meu estado, que na época eu morava no Rio Grande do Sul, e vou participar. E não deu outro, o cara foi para o estado do Rio Grande do Sul e eu, como tinha um conhecimento com a liderança que fazia na época esse movimento, eu acabei conseguindo estar próximo e participando de um grupo aí seletivo de pessoas para receber a escola do avivamento. E aí foi nessa escola que eu acabei chegando à conclusão de que a heresia, a falta de ética, o descompromisso pela verdade era mais nítido do que eu imaginava. Até porque eu achava, o cara é lá da Rua Azusa, o cara conhece o que faz, sabe o que faz, e no final das contas eu acabei vendo que era mais heresias do que você possa imaginar. Fiquei perplexo diante de tanta bizarrice falada, pregada, o contexto geral do que ele apoiava com relação às babaquice que eu via de alguns líderes que estavam fazendo parte desse movimento no Brasil, e eu cheguei à conclusão que foi exatamente esse curso que eu fiz que eu cheguei à conclusão para mim mesmo e disse, não, isso é uma bagunça maior do que eu imagino. Isso não é para quem quer ter uma fé em Deus, naquela ideia racional da coisa, de entender, mas sim tem que ser ao extremo, mas isso ao extremo de fanatismo, meninice, para poder se sentir alguém nesse contexto. Eu falei, é isso que eu não quero para minha vida. Só que nesse tempo aí, até algumas pessoas estão tirando a onda comigo aqui, no final ali foi orado e eu recebi a consagração do apostolado, né? E até saí dali comentando, nossa, virei apóstolo agora. Vai queimar no inferno! Pentecostal. Sinceramente, cara, foi o ponto-chave para mim virar a chave e dizer, não, eu preciso mudar a minha vida, porque senão eu vou entrar nessa loucura aí e vou só induzir heresia por onde eu passar e as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Enfim, cara, uma gentarada que eu já batia contra, mas como o Fred estava envolvido, era o cara bambambam de toda a história, do contexto, eu dei um crédito e foi aonde eu cheguei à conclusão que era a gota d'água que eu precisava para eu sair fora e ficar um pouquinho mais mentalmente coerente, né? Sair daquele contexto de euforia. Só que tem um detalhe aí muito importante. Como ser humano, Fred BR era uma excelente pessoa. Inclusive almocei 2 vezes junto com ele durante o evento ali, pude trocar uma ideia. Como pessoa não tinha alguém melhor, me identifiquei com relação à pessoa. Quando se tratava do assunto pentecostalismo, avivamento, já ia contra alguns conceitos que eu tinha. E fazendo perguntas pessoal, eu cheguei à conclusão, literalmente, sem dúvida nenhuma, que as coisas eram igual eu via que estava acontecendo e vinha acontecendo. Eu falei, não é isso que eu quero, e foi a gota d'água. Inclusive, eu quero deixar um abraço aqui pro pessoal dessa época aí, não vou citar nomes, né, porque eu recebi várias mensagens aqui, mas deixar um abraço e obrigado por fazer eu lembrar desse tempo aí, que foi um tempo que ajudou a construir hoje quem eu sou. Isso é uma mudança que eu busco constantemente para melhorar, e quem caminha comigo sabe do que eu estou dizendo. Lamento, né, a partida do Fred aí, mas a gente sabe que está num plano melhor, e espero que deu tempo, né, de reconstruir o seu conceito com relação a tantas heresias que ele pregou e fez por onde passou. A Rua Azusa, infelizmente, hoje está distorcida, né, uma referência de uma verdadeira bagunça, né, heresias e mais heresia, fanatismo e mais fanatismo. Eu acredito aí que o Fred tentou fazer a parte dele, até em alguns momentos das suas mensagens ele tentava trazer um conceito mais racional do que era o avivamento, mas quando partia para o final da mensagem entrava na mesma onda desses outros aí, curandeiros e milagreiros e profetas, que não batia com o que eu estava buscando na época. Meus sentimentos à família, aos fãs, e esse é o vídeo aí que eu deixo em homenagem, se é que dá para dizer homenagem, mas enfim, foi uma experiência que eu tive com esse cara aí, não tenho o que reclamar como pessoa, porém, ministerialmente
sinceramente falando, eu fiquei decepcionado. Eu coloco ele no mesmo contexto aí, um dos demais figurões que a gente conhece desse contexto aí do avivamento para o Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Se você concorda ou não concorda comigo, comente aí embaixo também, deixa o seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.